Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa catequese desse final de semana. Nós estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do anjo da guarda. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós todos os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E unidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Estamos juntos para mais uma catequese desse final de semana, na qual nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. E como início dessa catequese, eu queria ressaltar, infelizmente, a perca que nós tivemos na nossa comunidade, comunidade São Bonifácio, a perca da nossa querida irmã Dona Edenira. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos, nós irmãos em Cristo, nós perdemos uma grande mulher, uma grande cantora e tantas outras qualidades que ela tem. E também ressaltando também que o nosso fim é o céu, Jesus. E toda a nossa luta que nós temos aqui na Terra é para que nós possamos, no dia do julgamento, estarmos preparados para o céu. Amanhã pode ser eu, pode ser você. E nossa vida nós temos que nos corrigindo cada dia para que possamos alcançar a meta, Nós não somos destinados para o céu, nós somos predestinados. Deus quer isso. Mas para que isso aconteça, seja verdadeiro na sua vida e na minha vida, isso depende do nosso comportamento aqui. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar conta de tudo isso no julgamento. A gente não sabe como vai ser, Mesmo você sendo jovem, você pode prestar contas ainda hoje, amanhã ou depois, ninguém sabe. E eu posso prestar contas. E esse julgamento vai ser devido às coisas na qual eu fiz realidade na minha vida. Eu fiz como uma coisa concreta, não simplesmente coloquei como plano. Estar participando da igreja não quer dizer que eu esteja salvo. Ser catequista não quer dizer que eu já sou salvo. Tudo isso apenas são coisas que pode auxiliar. Auxilia, sim, mas se eu não tiver um comportamento, viver aquilo que prego, eu estou me condenando automaticamente. Então eu tenho que me policiar contra isso. Como já venho falando desde o início, que cristão que não reza não é vida, não tem vida fervorosa, Cristão que não reza não é cristão. Cristão que não participa da missa não é um católico fiel. Nós temos as nossas convicções. Às vezes surgem dúvidas nossas, devido aos problemas, às nossas dificuldades humanas, coisas de que pessoas que fazem mal, outro. Mas a Bíblia também fala que a nossa igreja peca por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus, saber o verdadeiro propósito, não deixar que esses empecilhos humanos nos atrapalhem. Ah, o outro errou, então não vou mais ser católico. Isso é dar desculpas na qual não tem uma veracidade, A gente tem que conhecer o que nós seguimos para não desanimar. Se você está seguindo a Deus, não vai ser um comportamento errado de uma outra pessoa que vai te tirar da igreja. Não vai ser um sacerdote se comportando de uma forma errada, que não vai ser motivo para que você saia da igreja. Então a igreja é isso, você participar. E você que diz que é católico e não participa da missa, é pecado? Não é um católico verdadeiro. Para que, se você falta na missa, mesmo não sendo um compromisso tipo serviço, alguma coisa assim mais agravante, é pecado mortal, que você precisa se confessar. Precisa participar da missa e precisa rezar. Cristão que não reza não tem força. Jesus mesmo disse, vigiai e orai para não cair em tentação.
Jesus, que era filho de Deus, ele se retirava por horas e horas para rezar. E a gente não tem nem 10 minutos para rezar, a gente não consegue reservar um tempo para rezar, né? É o que é o mais difícil de tudo, porque a gente limita a nossa fé, né? Não precisa, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece. E conhece a safadeza também, quando a pessoa tem preguiça, quando a pessoa não se dispõe. Isso entristece muito o coração do nosso Senhor. Então nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter um comprometimento com a igreja. A igreja, ela é santa, a igreja é espiritual. Agora, a igreja humana que somos nós, aí a igreja é pecadora, tem erros. Sacerdotes que erram, religiosos, religiosas, coordenadores, líderes, eles erram. Mas se a sua fé está baseada em pessoas, você vai sair da igreja. Porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos desapontam. Mas se a sua fé está se baseada em Jesus, não é o comportamento errado de fulano ou cicrano que vai fazer você sair da igreja. Porque você está fundado em Cristo. Agora, se a sua fé não está em Cristo, está em pessoas, qualquer coisa que os outros vão fazer vai te desanimar, porque você está se baseando por pessoas. E o ser humano, ele é pecador, ele é fraco. Após o pecado inicial entrar na terra, veio a maldade, veio a cilada do demônio, veio tudo isso. Então nós temos que pensar mais no plano espiritual. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Se você não reza, como que você se protege espiritualmente? Se você não tem um comprometimento com Deus, como que você vai se proteger contra as ciladas do demônio? E mesmo você rezando, o mal vai entrar na sua vida. Não tem como você ter uma vida cristã e você não ter dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Infelizmente, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas se o seu propósito é Deus, é o céu, você está muito além do que os outros seres humanos pensam. Meditar a palavra de Deus não é um ato de brincadeira, um ato só simplesmente que te faz sentir-se bem momentaneamente. É pensar no futuro, mais além. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, na catequese, na igreja, não é simplesmente para o agora, e sim para a eternidade. Então, há necessidade de estarmos pensando simplesmente no futuro, não pensar simplesmente no passado. Eu não quero ir na missa, estou com preguiça, eu vou descansar. Aí você não está pensando no futuro, você está pensando só no agora, de você estar descansando, de você ter mais tempo para o dia, mais disponibilidade para fazer as outras coisas. E você, mesmo sendo criança, e mesmo você sendo adulto, você precisa ter comprometimento com Deus, né? Se você não tem comprometimento com Deus, aonde está fundada a sua fé? Sua fé tem que estar baseada em Deus. E nós nos enganamos muito. A família que assiste novelas estão se deteriorando, estão se estragando cada dia mais. A família que assiste Big Brother também assim vai. Tem muitos, mas muitos desenhos também que estão destruindo as mentes das crianças pouco a pouco, trazendo a revolta, trazendo a intriga, trazendo a indiferença. Nós temos que ter um pensamento muito mais além, né? Tentar ver o mal que está surgindo pelas mídias sociais, pelas redes de comunicação e perceber que isso não vem de Deus, que provém do maligno. Irmão, você que é viciado em novela, observe os conteúdos que estão sendo transmitidos para sua família, o tanto que está afetando. E acontece que ele vai afetando lentamente, então você não vai percebendo. Você que participa de algum grupo, tome cuidado no conteúdo que estão transmitindo isso. Tome cuidado com que você concorda com as outras opiniões. Redes sociais, cuidado. Você, criança, que já está mexendo com redes sociais, cuidado na qual você acessa. Cuidado nas ciladas do demônio. Cuidado com os outros seres humanos que têm um comprometimento com o mal, que quer fazer o mal. Você tem que começar a crescer com uma mente já vendo, descobrindo aonde que você não pode pisar. É por isso que os pais são importantes também, de estar orientando também. Não vá por esse caminho que é errado, não faça isso que é errado.
A Bíblia também tem esse papel de estar orientando. E através da palavra de Deus nós estamos nos orientando toda semana. É claro que seria interessante você estar meditando também diariamente a palavra de Deus, né? Lendo a palavra, lendo a Bíblia, vendo algumas pregações, se informando cada vez mais. Nós tivemos nesse mês a quaresma de Padre Pio, um grande santo da igreja, né? Que homem foi aquele, né? Que homem que ele teve dificuldades de saúde grandes dificuldades de saúde, e ele foi um homem que viveu 50 anos com aquelas chagas nas mãos, do lado e nos pés. E ele sangrava todos os dias, o Padre Pio. Todos os dias sangrava pelas chagas. O Vaticano mandou 2 médicos analisar o caso dele, né? E os 2 médicos se converteram verdadeiramente, porque eles não acreditavam como que um homem, uma idade avançada, sangrava tanto, todos os dias, e não morria. O Padre Pio ficou com a chaga 50 anos. Após os 50 anos dessa período que ele ficou com as chagas saiu dele, né? Porque foi uma promessa, era 50 anos que ele ia viver com isso. Um homem que realizou muitos milagres. As pessoas não precisavam confessar o pecado para ele, e ele já sabia quais eram os pecados. O pai no leito de morte, o Padre Pio falou para ele, né? Você precisa se confessar. E o padre estava com vergonha, o pai estava com vergonha, né, do filho. E o Padre Pio chegou para o pai e falou assim: então vamos fazer assim, eu vou dizendo os seus pecados e você vai pedindo perdão. Perdão, Senhor. E foi dizendo um por um dos pecados. O pecado que ele traiu a esposa, o pecado que ele vendeu alguns animais sem falar nada para ninguém, e tantos outros pecados que ele cometeu. Interessante também você, pai, você, mãe, ver esse filme, está na YouTube, eu assisti pelo YouTube, contando que o que é Deus, né, através desse homem. Ele sabia de todos os pecados de todo mundo, as pessoas não precisavam falar. E as pessoas, quando chegavam a falar um pecado, e ele falava, e aquele outro, e já contava certinho, até os detalhes. As pessoas se espantavam com aquilo, mas isso não é que é um ser humano que tinha esse poder, é uma coisa que Deus permitiu para mostrar a graça do Senhor. Um santo da nossa época, que ele morreu em 1968, e o corpo dele está incorruptível. O que é corpo incorruptível, né? Você, criança. É um corpo que ele não se deteriorou, ele não continua a aparência dele, né, humana, né? E geralmente quando uma pessoa morre, o corpo vai se deteriorando, os bichinhos vão comendo, tal, essas coisinhas assim, né? E o corpo dele continua intacto, tanto que o corpo dele está numa caixa de vidro, né, que fica em exposição para mostrar a graça de Deus através desse homem. O Papa Francisco, no período de Padre Pio, na Quaresma, ele andou em procissão com esse corpo. Dizem, né, que o corpo do Padre Pio, que morreu em 1968, o sangue ainda bombeia ainda na cintura dele. Diz que a barba dele, isso aí são coisas que eu não tenho a certeza, né? Só fico sabendo através de notícias. Que a barba dele tem que ser aparada de vez em quando, porque ela continua crescendo. Essa é a grandeza da nossa igreja, como Deus se manifestou através dele. O maligno visitava o Padre Pio todas as noites e batia nele fisicamente. Batia, agredia, ele vivia nos gritos durante a madrugada. O Padre Pio, quando estava rezando no quarto dele, que no mosteiro não se fala quarto, né? Fala cela. O Padre Pio, quando estava rezando, e algum irmão da comunidade dele entrava no quarto, via Padre Pio de joelhos flutuando no ar, né? Estava flutuando, estava rezando em totalmente êxtase. Como que humanamente um ser humano pode flutuar no momento de oração? Somente através da graça. Para chegarmos até esse ponto, né, quase que é muito difícil, né, irmão? Mas na nossa pequenez, no nosso dia a dia, nós temos os nossos comportamentos que nós devemos nos corrigir. Não estou pedindo para que você seja igual ao Padre Pio, você criança, você pequenininho, você pai e mãe, mas que possamos ver esses exemplos que a igreja nos transmite, que é através desses santos, em especial do Padre Pio,
e tentar colocar em prática a nossa fé, né? Em quem nós acreditamos. Em quem você acredita? Você acredita em Deus? Ou você acredita que o mundo, que é a verdadeira fonte de vida, que o ser humano surgiu do macaco, ou que foi a evolução do macaco, ou que o ser humano surgiu do Big Bang, da explosão do universo, ou que foi trazido de outro planeta por extraterrestres? São explicações que as pessoas tentam dar para a humanidade. E você? No que você acredita? Você acredita que o ser humano foi uma criatura foi criado por Deus, os seres humanos, a natureza, o planeta, toda essa magnitude que temos? Lembrando que quem é Deus, né? Deus é Logos, o pai da matéria, né? O que criou tudo, o que criou os seres humanos, os animais, as plantas, a terra, o ar, criou o planeta, criou o universo, criou o Sol, criou as galáxias. Deus criou tudo. E Ele pode tudo. Ele pode ter, através de uma palavra de um irmão? Pode. Deus pode se manifestar através de um pecador? Pode. Deus pode fazer a pedra falar? Pode. Ele pode tudo. Na nossa igreja nós acreditamos que o Senhor quis estar na Eucaristia. Ele pode isso? Pode. Porque Ele é Deus. Ele pode estar onde Ele quiser. E foram palavras transmitidas por Ele. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não colocou dúvidas nas palavras. Isso ficou bem claro. Então a presença dele na Eucaristia é verdadeira. Se você não acredita, então você está perdendo seu tempo no que você acredita mesmo. Jesus está vivo na Eucaristia. No Santíssimo, no Santíssimo está a presença do Senhor Jesus, eucarístico, consagrado. Fala-se que o Santíssimo, a sala do Santíssimo é um pedacinho do céu aqui na Terra. E é você que quer tocar em Jesus, mesmo estando em vida, é possível, através da Eucaristia. E é por isso a importância de se confessar e estar em estado de graça para poder receber o Senhor bem. Você não pode comungar em pecado. Sem pecado você está comungando a sua própria condenação. Existem uma pregação que eu assisti do Anderson Reis, que falava que uma freira comungou em pecado. Depois ela veio a falecer, né? Foi pedido, o anjo pediu para uma outra pessoa estar retirando uma hóstia da boca ela, mesmo ter comido já algumas horas, comungado, né, de algumas horas, algum tempo, essa hóstia saiu inteira da boca dela, porque ela comungou em pecado. Então precisamos estar em estado de graça, sem pecado, principalmente os pecados mortais. Os pecados veniais também nós temos que nos arrepender, por isso que existe um ato de contrição no início da missa, para os pecados veniais. Os pecados mortais, aí não, somente através de confissão. Você tem que falar para o padre, para um sacerdote. Você não precisa contar, que eu já falei, contar histórias, o porquê que você fez isso, foi devido a isso, devido àquilo. Não, você não precisa. Você, verdadeiramente, não está se confessando para o sacerdote, está se confessando para Deus. Uma autoridade dada por Jesus. Tudo que o sacerdote ligar na terra será ligado no céu. Tudo que o sacerdote desligar na terra será desligado no céu. Por mais pecado que o sacerdote tenha, essa autoridade foi Jesus que deu. Então, quando o sacerdote levanta a mão e absolve a pessoa, eu te absolvo em nome de Jesus, lá no céu você está sendo absolvido também. Essa é a riqueza da nossa igreja, que nós precisamos conhecer, nós precisamos nos aprofundar. Afinal de contas, você só pode amar a quem você conhece. Se você não conhece a Deus, se você não conhece Jesus, como que você pode afirmar que você ama? Como que você pode ter fé se você não ama? Se você não conhece, se você não experiencia? Jesus quer ter um contato pessoal com você hoje, agora, daqui a pouco, mas é preciso que você permita isso, para que isso seja verdadeiro, seja algo verdade na sua vida. Você, criança, você precisa crescer fundado nisso. Você precisa crescer tendo esse entendimento, né, de que Jesus está próximo, não é uma coisa abstrata apenas. Nós não podemos ver hoje fisicamente por aí, mas na Eucaristia ele está. Mas não nossos olhos carnais, e sim nossos olhos espirituais. Ele está. Quando você comunga, é Ele.
Quando você está comendo, é ele. Aí muitas pessoas falam assim, mas quando o sacerdote ou o ministro dá a hóstia sem umedecer no vinho, não precisa ser especificamente para ser corpo e sangue, tendo que umedecer no vinho. No caso, o sangue, né? Como depois da consagração não é mais vinho e não é mais pão, é sim carne e sim sangue. Então não precisa ser especificamente umedecendo sangue para te dar para ser corpo e sangue. Porque não tem como existir um corpo sem sangue. Então na hóstia consagrada está corpo e sangue. Então já está ali. Jesus está vivo ali. Essas dúvidas que surgiram durante todos os nossos séculos foram sanadas através dos milagres eucarísticos. Deus respondeu através desses milagres que é verdade. Milagre de Lanciano que aconteceu, e tantos outros milagres que você pode pesquisar na internet também. Você precisa conhecer. Milagre de Lanciano, o sacerdote estava com dúvida na hora da consagração se era isso verdade mesmo, né? Será que isso é verdade? E a hóstia na hora se transformou em carne, e o vinho se transformou em sangue. Todos os milagres eucarísticos, o sangue sempre é AB, que é um sangue universal. E o corpo de Cristo, no caso a Eucaristia consagrada, era uma carne humana, que não apodrecia, ela continuava úmida. Hoje você pegar um pedaço de carne e colocava fora da geladeira, ela seca, ela apodrece. A Eucaristia não, ela mantém-se, ela não se deteriora, ela não apodrece. O sangue, no milagre de Lanciano, o sangue se transformou em 5 bolinhas coaguladas, que é o sangue quando seca, né? 5 bolinhas. Foi colocado tipo de um ostensório, né? Na procissão de Corpus Christi, quando os sacerdotes pisam fora da igreja, essas 5 bolinhas, elas se liquefazem, ela se torna sangue durante todo o percurso fora da igreja. Quando ela pisa dentro da igreja de novo, quando o sacerdote pisa dentro da igreja, ela se coagula de novo. São graças, são dádivas dadas para Deus para mostrar que é a verdade. E você precisa conhecer, já vem falando há um bom tempo. E você precisa ter um entendimento nisso, né, para você se basear a sua fé. Senão chega um protestante, coloca uma pergunta e você fica em dúvida. Será que isso é verdade mesmo? Será que ele está falando que é verdade? Mas ele está usando a Bíblia. Ele está falando que nós não podemos batizar a criança, porque a criança não tem um entendimento. Mas, se você pegar essa pergunta, por exemplo, se não pode batizar a criança, especificamente numa Bíblia confiável, peça para um protestante mostrar para você aonde está escrito que é proibido batizar a criança ou que não pode batizar a criança. Não existe esse termo na Bíblia. Então, da onde que eles tiraram isso, que não pode batizar a criança? Foi do achismo. Aí eles acham isso, tiraram isso, mas não está escrito. Você vê como que a fé deles não está fundada na palavra. Não está escrito que você não pode batizar a criança. Eles deduziram que não pode batizar a criança devido a isso. E ele começa a dar várias explicações. Mas não está específico na palavra de Deus. Quando se fala de adoração, quando eu venho falando, adoração não é um gesto, né? É sim um sentimento. Você está de joelhos, né? Então o fato de um protestante afirmar que você está adorando, como que ele sabe se a adoração é um sentimento e só Deus conhece o coração? O protestante é Deus, por acaso, para saber do sentimento? Então são coisas que os protestantes nos questionam e eles não têm fundamento bíblico. Simplesmente eles retiram daquilo que eles não acreditam e colocam isso como uma verdade na fé deles. Retiram o sacerdote, retiram a confissão, retiram a Eucaristia, retiram basicamente o núcleo da nossa fé, né, que é Cristo, Cristo vivo na Eucaristia, a autoridade que Jesus deixou para os apóstolos. Eles acham que os apóstolos são cada um de nós. Na verdade, em termos sim, mas só que Jesus quis preparar os 12, que no caso era o início da Igreja Católica. Sob ti edificarei a minha igreja. Não disse as minhas igrejas, nem muito menos as minhas seitas. A minha igreja, que é onde as portas do inferno nunca prevalecerão. A Igreja Católica, por mais condenada que seja, por mais criticada, por mais perseguida que seja, ela nunca vai acabar. Porque foram palavras do Senhor. Palavra do Senhor. Jesus disse, as portas do inferno nunca prevalecerão.
As pessoas podem sim cair, né? Ficar na dúvida e não acreditar mais na palavra de Deus. Nós precisamos entender, conhecer a palavra para assim ter um bom entendimento, ok? Nós estamos no 26º domingo do tempo comum, certo? O tema desse encontro é: eles vos precederão no reino de Deus. Eles vos precederão no reino de Deus. Amém? Nós estamos meditando na palavra do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meditemos, vamos rezar o Salmo 24. Salmo 24. Se você quiser pegar a Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, vamos meditar a palavra do Senhor, Salmo 24. Como eu já disse, talvez na sua Bíblia as palavras estejam diferentes, mas no mesmo sentido. Amém? Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Esta é a resposta. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois Deus da minha salvação. E em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis meus pecados quando jovem, nem vos lembreis das minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e a retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sobre nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, como que foi a semana de vocês, né? Quais foram os frutos da catequese da semana passada? O que vocês extraíram? O que vocês entenderam? O que foi importante? Por enquanto ninguém ainda comentou, ninguém veio partilhar alguma coisa. Acho interessante vocês estarem partilhando. Você que tem dificuldade, peça para o pai, para a mãe, alguma dúvida, alguma sugestão, ou o que você achou, o que você entendeu, o que você colocou como prática na sua vida, o que está sendo realidade na sua vida, o que mudou. Isso é interessante, porque nós vamos estar crescendo junto, né? Você partilhando o seu testemunho, né? E assim é muito bom essa interação, né? De você estar escutando a palavra e colocando em prática, vivenciando e mostrando que isso pode ser verdade. Então, até agora ninguém se manifestou, né? Ninguém quis partilhar, nem dar uma sugestão, nem nada, nem ao menos alguma crítica, né? Nós necessitamos disso, dessa comunicação, de estarmos juntos. Fale comigo, me chame no privado, me diga como que foi a experiência, como que está sendo as semanas, como que foi aquela semana, como foi a outra, o que está surtindo de efeito, quais são os frutos positivos que estão surgindo nas crianças, ou até mesmo nos pais, o que está modificando. Isso serve para edificar a igreja. Entendeu? O testemunho arrasta. Então nós precisamos dar esses testemunhos, que isso é muito gratificante para os outros. Amém? Aqui para nós meditarmos a palavra do Senhor, referente ao tema, nós temos aqui uma historinha um pouco comprida, e eu vou tentar ser bem breve, não ficar perdendo muito tempo, porque é um pouco longa essa história. Amém? O tema é dar de si mesmo. Vamos lá. Laurinha, embora contasse apenas com 8 anos de idade, tinha um coração generoso e muito desejoso de ajudar as pessoas. Certo dia, na aula de evangelização infantil que frequentava,
Ouvir a professora explicando uma mensagem de Jesus. Falar da importância de ser caridade, de fazer caridade. E Laurinha pôs-se a pensar no que ela, ainda tão pequenininha, poderia fazer de bom para alguém. Pensou, pensou e resolveu. Já sei. Vou dar dinheiro a algum necessitado. Satisfeito com sua decisão, procurou entre as coisas de sua mãe e achou uma linda moeda. Vendo Laurinha com o dinheiro na mão e encaminhando-se para a porta da rua, a mãe quis saber aonde ela ia. Contendo por estar tentando fazer uma boa ação, a menina respondeu: Vou dar esse dinheiro a um mendigo. A mãe, contudo, considerou: Minha filha, esta moeda é minha e você não pode dá-la a ninguém porque não lhe pertence. Sem graça, a garota devolveu a moeda à mãe e foi para a sala pensando: Bem, se não posso dar dinheiro, o que poderei dar? Meditando, olhou distraída para a estante de livros e uma ideia surgiu. Já sei! A professora sempre diz que um livro é um tesouro e que traz muitos benefícios para quem o lê. Eufórica por ter decidido, apanhou na estante um livro que lhe parecia interessante. E já ia saindo da sala quando o pai, que lia jornal acomodado na poltrona preferida, a interrogou. O que você vai fazer com esse livro, minha filha? Laurinha estufou o peito e informou. Vou dá-lo a alguém. Com serenidade, o pai tomou o livro da filha, afirmando: Este livro não é seu, Laurinha. É meu e você não pode dá-lo a ninguém. Tremendamente desapontado, Laurinha resolveu dar uma volta. Estava triste, suas tentativas para fazer caridade não tinham um bom êxito, e caminhando pela rua continha lágrimas que teimavam em cair. Não é justo, resmungava. Quero fazer o bem e meus pais não deixam. Nisso ela viu uma colega da escola sentada num banco da pracinha. A menina parecia tão triste e desanimada que Laurinha esqueceu o problema que a afligia. Aproximando-se, perguntou gentil: O que você tem, Raquel? A outra, levantando a cabeça e vendo Laurinha ao seu lado, desabafou: Estou chateada, Laurinha, pois minhas notas estão péssimas. Não consigo aprender a fazer contas e dividir e não sei tabuada e tenho ido muito mal nas provas de matemática. Desse jeito vou acabar perdendo o ano. Já não basta a dificuldade que temos em casa, agora os meus pais vão ficar preocupados comigo também. Laurinha respirou aliviada. Ah, bom, se for por isso, não precisa ficar triste. Quanto aos outros problemas, não sei. Mas em relação à matemática, felizmente não tenho dificuldades e posso ajudá-la. Vamos até a sua casa e tentarei ensinar a você o que sei. Mais animada, Raquel conduziu a Laurinha até sua casa, situada num bairro distante e pobre. Ficaram a tarde toda estudando. Quando terminaram, satisfeita, Raquel não sabia como agradecer a amiga. Laurinha, aprendi direitinho o que você me ensinou. Não imaginava que como foi bom tê-la encontrado naquela hora, e bem que você me fez hoje. Confesso que não tinha uma grande simpatia por você. Achava orgulhosa, metida, e vejo que não é nada disso. É muito legal e uma grande amiga. Valeu. Sentindo grande sensação de bem-estar, Laurinha compreendeu a alegria de fazer o bem. Quando menos esperava, sem dar nada material. Percebia que realmente ajudara alguém. Despediram-se, prometendo-se mutuamente continuar a estudar juntas. Retornando para casa, Laurinha contou à mãe o que fizera, comentando: A casa de Raquel é muito pobre, mamãe. Acho que estão necessitando de ajuda. Gostaria de poder fazer alguma coisa por ela. Posso lhe dar roupas que não me servem mais? Perguntou algo temeroso, lembrando das broncas que levara algumas horas atrás. A senhora abraçou a filha, satisfeita. Estou muito orgulhosa de você, Laurinha. Agiu verdadeiramente como cristã, me ensinando o que sabia. Quantas roupas são suas, e poderá fazê-las com elas o que achar melhor.
Laurinha regalou os olhos, sorrindo, feliz e, afinal, compreendendo o sentido da caridade. É verdade, mamãe. São minhas. Amanhã mesmo levarei para Raquel. E também alguns sapatos, um par de tênis, uns livros de história que já li. O que vocês acharam dessa lição, né? Será que você consegue se encaixar nisso? Será que você viu você nessa história? O que ela tem a ver com a nossa realidade? Será que isso é a realidade da nossa vida? A palavra do Senhor que nós vamos meditar, ela se encontra em Mateus, capítulo 21, dos versículos 22 a 32. A palavra do Senhor está em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. É bem curtinho, bem simplesinho. Você pode dar pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, pega a sua palavra. Que nem eu já disse, talvez a sua Bíblia seja com palavras diferentes. Mas é interessante você estar pegando ela, sua Bíblia, abrindo, acompanhando o texto. Vamos acompanhar juntos então? Vamos lá. Mateus 21, de 28 a 32. Aqui na minha Bíblia, na Ave Maria, o tema que se encontra é a parábola dos dois filhos. Amém? Vamos lá. Versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se ao outro, disse a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. E Jesus disse: Em verdade vos digo, os publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento, mas para credes nele. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Como que você viu, né? É bem curtinho, bem assim, fácil de compreensão, né? Às vezes você fala assim, sim, eu vou na igreja, mas você não se compromete com a igreja, você não vendo que tem necessidades na igreja de catequistas, de alguém de ajudar, de fazer higienização, fazer alguma coisa para a igreja, para Deus. Muitas vezes a gente se nega, né? Vai na igreja, mas não quer participar dela. Vai na igreja, mas não quer pegar uma pessoa que precisa sentar ali, está com dificuldade, você não ajuda, você não dá lugar. Claro que nesse período de pandemia é diferente, né? Bem diferente, né? Nós estamos vivendo, são situações diferentes. Mas na prática deveríamos ser diferentes do que a sociedade nos transmite. Vamos ver alguns elementos que nos ajudam a compreender esse texto. Ponto A. A parábola que ouvimos trata da rejeição de Jesus pelo povo, que não quis nem escutá-lo, e a substituição dele pelos pagãos, que não só ouvem, mas colocaram em prática a palavra de Jesus. O primeiro povo que Deus amou foi o judeu, e eles eram destinados à salvação. Mas os judeus não aceitaram Jesus. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Porque as promessas, as profecias diriam que viria um reino, o Filho de Deus. Né? Então eles imaginavam uma pessoa poderosa, um rei, que viria mudar toda a situação. Jesus veio pobre, veio humilde, veio simples. Eles, não, isso não é o Salvador. Nós queremos um outro Salvador. E até hoje eles estão esperando o Salvador. Eles não aceitam que Jesus. Eles acreditam que Jesus foi um profeta. Não acreditam que ele é um Salvador. Então, para os judeus é isso. Eles queriam um rei. E Jesus não veio com essa realeza, né? Jesus veio com a misericórdia. Jesus veio com a piedade. Jesus foi coroado. Foi coroado, né? Foi coroado na cruz, com a coroa de espinhos. O seu manto é a pele chagada. O seu trono é o madeiro na cruz. Isso são coisas que nós já meditamos sobre a palavra do Senhor referente a Maria, né? Que ele, quando Jesus foi coroado, Maria estava nos pés da cruz, né? E o seu discípulo amado, na qual Jesus deu o discípulo amado como servo para ela,
simbolizando a humanidade inteira, Maria como mãe. Jesus dizia mulher, né, e ligando aos pontos de mulher do Gênesis até a mulher do Apocalipse, na qual ela está coroada. Algumas pessoas me questionaram, né, por que a gente isso? Por que eu falo Salve Maria? A única pessoa que foi coroada no céu como a rainha dos anjos e dos santos foi Maria. Em Apocalipse ela aparece coroada, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Então ela foi coroada. Então por isso que Salve Maria. Jesus quis depender dela. Se Abraão foi o pai da fé do Antigo Testamento, Maria foi a mulher da fé no Novo Testamento. Maria acreditou. Maria teve essa experiência. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria é, no Novo Testamento, a mulher de fé. Maria é a nova Eva. Jesus, o novo Adão, que nos veio trazer a salvação. E os judeus não entendem isso, né? Eles não aceitam isso. Então, até hoje, como eu já disse, eles ainda estão esperando o Salvador. E assim também pensa, os ateus, eles não acreditam em nada, né? Não acreditam em nada. Os protestantes, eles simplesmente retiram aquilo que eles não acreditam, que eles não aceitam. Por isso que a Bíblia de um protestante tem menos 7 livros. São menos 7 livros. Quem que juntou todas as cartas e formou a Bíblia? A Igreja Católica. É a Igreja Católica. Os evangelhos, existem mais de 80 evangelhos, mais de 80. A Igreja Católica, no seu discernimento, entendeu que para constituir estar na Bíblia foram apenas 4, de mais de 80. Nenhum protestante acrescentou nenhum. Mas as outras pessoas têm acesso aos evangelhos, às cartas. Lá no Vaticano, né, existe a biblioteca, existem essas cartas, que elas estão com proteção, né, de vidro, mas você tem acesso, né? Claro que não é tão assim liberal, né? São acessos restritos. Mas durante todos esses anos, né, da igreja, as pessoas tinham acesso, poderiam estar vendo. Nenhum protestante acrescentou nenhum evangelho. Simplesmente eles retiram. Aquilo que fala sobre o batismo, vamos retirar. Aquilo que fala isso aqui que a gente não acredita, vamos retirar. Então é fácil. Eu não quero acreditar nisso aqui, então eu tiro. Mas querem acrescentar algo, eles não têm essa capacidade. A Igreja Católica é rica nisso, na sabedoria dada por Deus. Quando eu falo Igreja Católica, não fala das pessoas, seres humanos que erram, que são pecadores, e sim uma igreja que é movida pelo Espírito Santo. Amém? O primeiro filho representa os pecadores publicanos e as prostitutas. Pelo seu comportamento havia tido não a Deus, mas, ao se encontrarem com Jesus, ouviram a sua palavra e mudaram de vida. O segundo filho representa os chefes da religião judaica que se consideravam puros e santos e não precisavam de Jesus. Todos somos pecadores. O problema está com quem já se acha santo e perfeito, porque está tão cheio de si mesmo que não há lugar para Deus. Aqueles que se reconhecem pecadores pedem perdão e fazem penitência. É que de fato vão chegar ao reino. A fé se mede pelas obras e não pelos discursos e atos religiosos da religiosidade. É fundamental rezar, estudar sobre a fé, desde que seja para praticar. Então, sem prática não adianta nada. Não adianta nada você ouvir tudo isso e não colocar em prática. Mesma coisa que nada. Caso contrário, nós tomamos falsos como Deus. No caso da catequese, a oração é a missa, principalmente a formação e o estudo é a catequese. Vamos ler de novo. Caso contrário, nós tornamos falso com Deus. No caso da catequese, a oração é a missa principalmente. A formação e o estudo é a catequese e a ação que estamos praticando a partir do que rezamos e aprendemos. Se você não reza, se você não coloca em prática, onde que está a sua fé, né? O que mais nos chamou? Agora vem as questões que você precisa colocar no seu caderno. Coloque as questões, responda, depois vai colocando, coloca as questões, responda, dá uma pausa no vídeo, aí responde, respondeu, põe a outra questão, responde,
E vai indo, vai dando pausa no vídeo. A facilidade do vídeo é isso, que você pode, se você não entender direito, você volta. Se você quer copiar, você dá uma pausa. Você pode pedir ajuda para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, ou quem estiver próximo de você na sua residência. Primeira pergunta. O que mais nos chamou a atenção nesse texto? E é interessante você ter essas questões e respostas, né, que depois vai ser avaliado. Primeira pergunta, repetindo, o que mais nos chamou a atenção nesse texto? Próxima pergunta, o que nos tocou? Próxima pergunta, qual a mensagem que ele traz para a minha vida, para a igreja e para a sociedade? Próxima pergunta, quem sou eu nessa parábola, o primeiro ou o segundo filho? Próxima pergunta, tenho colocado em prática o que estou aprendendo na catequese e celebrando nas missas? Será? Essa pergunta é interessante, tem tudo que a gente falou até agora. Próxima pergunta. Tem apenas práticas religiosas, missa, catequese, terços, ou a prática cristã da caridade com o próximo? Não adianta nada você rezar o terço, você fazer catequese, você participar das missas e não ser caridoso. Caridade não é você dar dinheiro no semáforo para um morador de rua. Isso não é caridade. Às vezes você está fazendo mais mal do que bem. Às vezes você dá um dinheiro para um mendigo na rua, ele fala que vai comprar alimento, mas ele vai se drogar, vai beber. Daí, em seguida, ele pode fazer o mal para uma pessoa, ele pode matar alguém, pode ferir alguém. E isso se encaixa mesmo com as coisas quando você acaba participando daquele mal. Por quê? Se você se compra um objeto roubado, se você compra qualquer objeto roubado aí, uma carteira, um carro, uma moto, um objeto roubado, você comprou e o bandido foi preso, você é cúmplice do crime. Mas você não roubou, você comprou. Então, quando você ajuda uma pessoa e a pessoa vai praticar um mal, você faz parte também daquele mal. Se ele matar uma pessoa, você vai fazer parte também daquele homicídio. Então, nem sempre é isso. E eu, quando trabalhava na Marcos Boutique de Pão, né, na padaria, ficava ali na frente de segurança, vinha alguns moradores de rua e pediam alimento. Você via que é um drogado, né? Drogado, drogada. E as pessoas entravam numa boa intenção, pediam um lanche, que lá são coisas caras. E do que você quer? Você quer tomar alguma coisa? Comprar um refrigerante? E entregava na mão deles. E eu vi muitos deles pegar esse lanche com a bebida e sair basicamente correndo para trocar por drogas na praça. E, infelizmente, essa é a realidade. As pessoas que vendem droga trocam com alimentos também. Então, você acha que está fazendo bem, mas não está. É difícil hoje você fazer caridade, né? O mais importante é sim o amor, né? Nós precisamos rezar mutuamente pelos outros. Não se esqueça de rezar pelas almas que padecem no purgatório. Todas as almas que padecem no purgatório, nós não sabemos quanto tempo essas almas ficam no purgatório. Nós precisamos rezar. Se você tem alguém, algum ente querido, algum amigo falecido ou falecida, você precisa rezar pela alma dela. Ah, mas quanto tempo? A gente não tem essa resposta. Talvez você vai rezar pelo resto da sua vida por ela. Mas sempre que você lembrar, seria interessante. Deixa eu tirar aqui uma mensagem que mandaram aqui para mim aqui. Sai do texto. Aí, beleza. Vamos continuar. Beleza? Depois de ouvir a palavra do Senhor, alimentado pela nossa fé, esperança, recordamos a Deus com confiança de filhos e filhas através de nossas preces, né? Depois de lermos, meditarmos e rezarmos a partir do texto, o que gostaríamos de partilhar? Que nossa visão temos de tudo agora? Qual é a sua visão de tudo que você escutou agora, tudo que nós meditamos? Qual a sua visão de tudo agora? Mais uma questão, né? Próxima questão. Como deveria ser a sociedade a partir da lógica de Jesus e do seu reino? Como que seria a humanidade se eu fosse fiel, né, obediente à palavra de Deus? Vamos imaginar como deveria ser a igreja sonhada por Jesus, principalmente a nossa paróquia, nosso grupo de catequese, se todos vivêssemos o evangelho.
Agora vamos partilhar os nossos sonhos para a vida na igreja, né? Você já parou para pensar como que Jesus, como Deus queria que fosse a igreja, né? Sem pecado, sem maldade, sem ruindade. Tipo assim, após o pecado inicial, a maldade entrou no mundo, né? Entrou as enfermidades, entrou os problemas. Então, todos os problemas que nós vivenciamos, todas as dificuldades que temos, é devido ao pecado inicial. Se não tivesse ocorrido o pecado inicial, nós não estaríamos vivendo isso. Não teria enfermidade, não teria, né, tantas coisas ruins, a maldade, um querendo ser maior que o outro, seria todos em estado de graça, sem pecado, sem mancha. Tem, tem protestantes que falam, né, que Jesus pagou todos os pecados. Jesus, você tem que ter um entendimento que Jesus não pagou os pecados. O que Deus fez, quando colocou Adão no paraíso, ele falou assim, se comerdes desse fruto, morrerás. Adão morreu? Não, não morreu. Mas Jesus precisava morrer por cada um de nós, para pagar o pecado. Deu a oportunidade de alcançarmos o céu. Não quer dizer que nós estamos livres do pecado. O que vamos fazer então? Que coisas nós podemos fazer? Nos sugere a fazer? O que devemos mudar? Como colaborar para que o projeto de Deus se torne realidade a partir do texto que vimos? Que compromisso pessoal de vida vou assumir para viver o Evangelho? Meditando sobre tudo isso, né? Para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, né? Que eu não posso ser tão assim, pedir demais para cada um de vocês. Nós vamos estar encerrando, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos fazer a oração final. Amém? Feche os olhos todo mundo, todos que estão ouvindo agora nesse momento, todos que estão vendo, feche os olhos, vamos rezar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas, pela catequese, Senhor, por nossas famílias, nossos lares. Misericórdia de todos que sofrem, Senhor Jesus. Misericórdia das almas que padecem do purgatório, Senhor. Misericórdia de nossas famílias. Visita-nos, Senhor Jesus. Traz-nos o vosso Espírito Santo. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós e rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós todos os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e queremos permanecer sempre unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Falando, relembrando, chame no privado, faça um comentário, faça o que mudou, o que surgiu de diferente, quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas, o que foi bom para você essa semana, na semana passada, na outra, o que está sendo bom. Partilhe. Se tem dificuldade, peça para alguém partilhar por você. Me chame no privado, converse. A partilha serve para edificar a igreja. Amém? Salve Maria Imaculada, fique em paz. Deus abençoe cada um de nós. Amém.